Irei dar continuidade à questão aí da criação de formulários. Bom, voltando aqui no Maker, o que é que eu vou fazer agora? Existe uma opção menu aqui dentro do menu utilitários chamada de criação de múltiplos formulários. Com apenas um único clique, eu consigo criar todos os formulários da minha aplicação. O que é que eu tenho que fazer aqui? Vou selecionar aqui na lista todas. Ele vai listar para mim todas as tabelas do banco de dados que eu tenho, não é, aqui no meu projeto, inclusive aqui com cheque marcado. Eu vou desmarcar essas tabelas e vou marcar apenas as tabelas que eu quero criar os meus formulários, que foram aquelas tabelas que eu importei. Então, eu vou marcar aqui cidade, endereço, estado, departamento, funcionário, projeto e siga e trabalha em. Aqui no campo, prefixar o nome do formulário com cadastro de, ou seja, vai ser cadastro de cidade, cadastro de endereço, cadastro de estado e assim sucessivamente. Quando eu mandar executar, olha o que vai acontecer. O Maker ele vai criar aí todos os formulários de acordo com as tabelas que eu selecionei. Então é só aqui a gente aguardar esse processo. Olha, percebam que aqui ele vai aumentando, não é, a quantidade de formulários dentro do gerenciador de objetos. É só a gente aguardar o processo. Bom, ele finalizou, eu já consigo visualizar aqui, cadastro de cidade, cadastro de clientes foi o que eu criei, mas todos os outros cadastros foram de acordo com as tabelas que eu selecionei. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar um formulário e eu quero dar agora a possibilidade de que no momento que eu estiver criando um cliente novo, eu quero já, no momento dessa criação, criar um endereço para esse cliente, não é? Cadastrar um endereço para esse cliente. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um formulário novo. Eu não vou nem utilizar esse que eu criei aqui, que eu vou chamar de endereço. Que aí eu vou mostrar para vocês as possibilidades que a gente tem. Criei um formulário vazio, sem nenhuma fonte de dados. O que é que eu vou fazer? O meu formulário de endereço, ele vai ter o estado para o usuário selecionar, a cidade, um campo de complemento. Então, eu vou ter uma relação de endereço com a tabela de cidade, com a tabela de estado. E eu vou ter uma relação também de 1 para 1 com o funcionário, não é? Porque um funcionário ele possui o endereço, não é? E o endereço é daquele funcionário. Então, percebam que aqui no Maker eu já consigo fazer essa relação criando os meus formulários. A partir do formulário ou dos componentes, eu já consigo modelar o banco de dados fazendo esse tipo de relacionamento. Primeiro, eu vou pegar o meu formulário aqui, o cadastro de clientes. Deixa eu fechar ele aqui. Eu vou pegar o cadastro de clientes, vou arrastar para cá. E quando eu saltar aqui o cursor do mouse, eu tenho algumas opções. Se eu selecionar lista dinâmica, o meu componente, não é, o meu formulário, ele vai se transformar em um componente que é cadastro de clientes. Esse componente aqui é uma lista dinâmica. E qual é a diferença da lista dinâmica para a lista simples? A lista dinâmica ela tem os dados sendo exibidos, trazidos do banco de dados. Aqui na propriedade do componente, existe aqui uma propriedade chamada SQL, que permite que a gente monte uma consulta que vai trazer os dados do banco para poder apresentar na lista, tá bom? Então, quando eu puxei o meu formulário de clientes e transformei em uma lista dinâmica, ele já tem aí internamente uma propriedade chamada de campo-chave, que é justamente o campo que eu vou fazer esse relacionamento aqui com o meu formulário, tá? Então, o que é que acontece? Eu vou fazer a mesma coisa para para estado e para cidade. Então, vou selecionar aqui estado, vou colocar aqui e coloco cidade. Vou pegar aqui o formulário de cidade, cadastro de cidade, olha, vou transformar tudo em lista dinâmica. Isso vai ser necessário para quê? No momento que eu for salvar o formulário, vocês vão perceber que o Maker, a partir desses componentes lista dinâmica, ele vai criar o campo chave estrangeira, ligando o meu formulário aqui, a minha tabela de endereço, para cada tabela dessa aqui. Cidade, estado e clientes. Aí eu vou colocar agora um componente caixa de texto,
que vai receber o CEP. Então, venho aqui na descrição, coloco o CEP. Na propriedade tipo, eu vou colocar a máscara, não é, de CEP. Eu já implementar isso aqui. Vou colocar agora um componente texto longo. Que vai receber aqui na descrição o nome complemento. Beleza, vou salvar esse formulário. Ctrl S. O Maker ele vai abrir o assistente de banco de dados pedindo para poder criar aí o formulário, não é? E salvar também criando a tabela no banco de dados. O que é que eu tenho aqui? Para cada componente lista dinâmica, ele vai criar um campo CAD-ID que se relaciona com o cliente, código da cidade e código do estado. Se eu vim aqui na aba DDL, eu consigo visualizar aqui, olha, que esses campos eles vão ser criados aqui como chave estrangeira. E eu tenho aqui uma constraint sendo criada, fazendo a ligação, olha, referenciando as tabelas de acordo com os campos que eu selecionei lá, né? De acordo com os formulários que foram transformados em lista dinâmica. Então eu tenho aqui o hashcode, o seedcode e o CAD-ID. Bom, voltando aqui, aí eu tenho o campo de CEP, não é, que vai receber o CEP, e o complemento que vai ser o texto longo. Vou mandar executar, e aí o Maker ele vai criar aí o formulário, e já vai criar a tabela associando a esse formulário. Então eu tenho aí o meu formulário de endereço, não é, com esses campos. O que é que eu vou fazer agora? Eu não quero exibir o código do cliente nesse formulário. Então eu vou chegar aqui no formulário cadastro de clientes e vou remover aqui no campo, né, cadastro de clientes, eu vou remover aqui o componente lista dinâmica. Eu não quero exibir o código do cliente. Eu vou exibir somente o estado e a cidade. Vou até alterar a descrição aqui, ó, em vez de exibir cadastro de estado, cadê? Eu vou exibir somente estado. Cadê? Deixa eu localizar aqui aqui, descrição. Estado. E cidade, eu vou trocar também e deixar somente cidade. O CEP já está lá com a máscara e o complemento. Beleza, vou salvar o formulário e aí a gente tem um item importante. Cada vez que eu remover um componente vinculado a campo, não é, no banco, se eu salvar esse formulário, percebam que o Maker ele vai pedir para remover o campo no banco. Quando eu estou criando campos novos, ele traz o mais em verde, indicando que esses campos eles vão ser criados. A partir do momento que eu removo o componente que está vinculado a campo, o Maker ele vai trazer um X em vermelho, indicando que esse campo vai ser removido do banco. Aqui a gente tem que ter o máximo de atenção para não acabar removendo campos da estrutura, né, das tabelas que a gente está manipulando. Se eu mandar executar, o Maker ele vai salvar o formulário e vai remover o campo da minha tabela. Se eu mandar ignorar, ele salva o formulário e não remove o campo, ele mantém o campo lá na estrutura. Então aqui a gente tem que ter um pouco de atenção em relação a isso. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fechar esse formulário, vou abrir o cadastro de clientes. Já tenho ele aqui. Clicando com o botão direito sobre essa barra preta, ao lado da aba localizar, eu vou escolher a opção inserir. Com isso, eu consigo inserir uma segunda aba no meu formulário, que automaticamente ela é chamada de cadastro 2.
Clicando com o botão direito sobre essa aba, existe uma opção chamada Renomear. Eu vou selecioná-la e colocar o nome da minha aba, que vai se chamar Endereço. Agora eu vou pegar o meu formulário que eu chamei de endereço. Cadê ele aqui? Vou segurar aqui o cursor do mouse e vou arrastar para o meu formulário cadastro de clientes. Só que agora eu não vou escolher a opção lista dinâmica, e sim a opção subform. Percebo que o meu formulário meu formulário de endereço, ele vai se transformar em um subformulário dentro de cadastro de clientes. Deixa eu diminuir um pouco mais o tamanho. Está aqui o meu formulário criado, ó. Cadastro de clientes com subform de endereço. Esse subform ele é vinculado ao formulário principal através da propriedade parâmetros, onde eu já tenho essa ligação, através do CAD ID. Por isso que eu puxei o meu formulário de clientes para dentro do meu formulário de endereço, justamente para poder fazer essa relação e ter a chave estrangeira código do cliente na minha tabela de endereço, né, que se relaciona com a chave primária na tabela de clientes. Então essa relação é feita pelo ID do cliente e é montada automaticamente que eu coloco o subform no formulário. Eu vou salvar ele. Para persistir a alteração, lembrando que eu tenho que estar sempre no modo projeto, no WebRAM. Eu tenho que sempre clicar no modo projeto para poder visualizar as alterações. Eu vou clicar com o botão direito e escolher a opção recarregar. E aí o meu formulário aqui na web ele já pega as alterações que eu fiz lá no Maker. Eu tenho aqui agora uma aba chamada endereço. Se eu alterar esse registro, ó, vou selecionar o estado, a cidade, o CEP, e já coloca a máscara, né, de acordo com aquela propriedade de tipos de dados lá que eu coloquei no componente. E o complemento eu vou colocar aqui, Parque Tecnológico. Mandei gravar, eu já tenho esse registro sendo armazenado. Se eu navegar para outro, ó, como não cadastrei nenhum endereço para esse cliente aqui, se eu vier aqui na aba cadastro, olha, eu consigo visualizar que é um cliente que ainda não tem endereço, tá? Percebam que existe uma seta ao lado da lista de cidade, que ele abre o formulário que deu origem à lista dinâmica. Eu posso preencher, né, as informações caso eu perceba que a informação não existe aqui na lista. Para poder habilitar essa opção, eu tenho que selecionar o componente lista dinâmica aqui na propriedade. Ó. Se eu der um duplo clique no subform, eu consigo abrir o formulário de origem. Aí eu clico aqui no componente lista dinâmica e vou selecionar aqui a opção, ó, subformulário tem que estar como sim. Em formulário eu tenho que escolher qual é o formulário que vai ser aberto quando eu clicar naquela opção. Uma outra questão interessante é a questão do filtro, né? Eu quero filtrar, por exemplo, aqui, ó, a minha lista de cidades de acordo com o estado que eu estiver selecionando, justamente para que eu não traga uma lista de cidade que não faça parte do estado. Clicando com o botão direito sobre o componente estado, eu consigo visualizar aqui as opções de alinhamento, edição, controle, substituir, que isso é comum a todos os componentes, tá? Mas aqui na opção, clicando aqui com o botão esquerdo do mouse no componente, aqui nas propriedades dele, eu consigo visualizar na propriedade campo qual é o campo a qual o meu componente está associado. E aqui que eu vejo se o meu componente está vinculado a campo. No caso, o campo aqui, olha, é o hashcode, que armazena o código do estado. Eu vou copiar esse cara aqui, com Ctrl C mesmo. Aí vou chegar aqui na lista de cidade, vou selecionar ela, vou aqui na propriedade SQL, que é a propriedade onde a consulta da lista ela é montada. Então o Maker ele vai abrir aqui o assistente SQL e existe um campo hashcode, que é chave estrangeira aqui na tabela de cidade. Eu vou selecionar esse cara aqui. E aqui no critério eu vou colocar o seguinte, igual 2 pontos e vou colar o campo que eu copiei. Ou seja, eu estou parametrizando a minha consulta. Essa consulta de cidade ela está sendo filtrada pelo campo hashcode que vem lá do formulário.
Vou desmarcar o hashcode da saída, porque eu não preciso desse campo. Aqui em resultados, eu não vou conseguir visualizar os resultados, porque esse parâmetro ele vai ser somente preenchido em tempo de execução, por isso que eu não consigo visualizar aqui. E sempre que eu for parametrizar as minhas consultas, eu tenho que fazer assim, igual dois pontos, nome da minha variável. Né? Se eu estiver aí trabalhando com variáveis, eu vou mostrar para vocês, quando a gente estiver visualizando o fluxo, que a gente vai parametrizar as consultas com variáveis assim, colocando igual dois pontos no nome do meu parâmetro. E aqui eu estou filtrando, o meu parâmetro aqui é o próprio campo que faz parte da consulta do meu formulário. Então eu vou clicar em OK. Vou salvar aqui o formulário. Quando eu salvo o formulário de origem do subform, automaticamente essa alteração ela já é replicada no subform. Aí eu vou voltar aqui ó, no formulário, botão direito aqui no WebRAM, mando recarregar esse formulário. E agora, olha, se eu vier na lista de cidade, ela está trazendo filtrado de acordo com o estado que eu selecionei. Selecionei Minas, ele não trouxe nenhum. Mas eu posso cadastrar um, né? Vou chegar aqui, ó. Belo Horizonte. Vou selecionar o estado, mandei gravar. Quando eu vir na lista, ó, eu já consigo visualizar a cidade. Percebam que eu não precisei nem recarregar o formulário, porque internamente aqui a gente aplicou a tecnologia Ajax. Não é? Cadastrei um registro na lista, não preciso dar um refresh no formulário. Apenas clicando na lista, ele já puxa os dados que estão no banco de dados. Ok, pessoal, então, finalizando aí a criação de formulários, tá? Próximo vídeo eu vou demonstrar para vocês os outros componentes do Maker. Até a próxima.